Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E, Então Virá o Fim. Título do volume 1, A Edificação da Igreja. Autor, Pedro Dong. Título da semana 3, A Edificação da Igreja. Quarta-feira. Ler com oração Sofonias, capítulo 3, versículo 9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Os ajustes necessários para a edificação da Igreja. A Igreja foi gerada no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Em seguida percebemos que ocorreu uma importante virada na vida daquelas pessoas. Elas passaram a conviver constantemente para um propósito, o que resultou no viver da Igreja. Elas se reuniam, serviam e pregavam o Evangelho. Esse foi o início da vida normal da Igreja. Esses foram os primeiros passos da edificação da Igreja. Todavia, após 20 séculos, a Igreja ainda não foi totalmente edificada. E nós que vivemos na era final, vivemos para este fim, pois somos a geração final, os trabalhadores da última hora. Somos o pequenino rebanho que tem pouca força, mas guardamos a palavra e não negamos o nome do Senhor, assim como a Igreja em Filadélfia. Por essa razão, o Senhor tem posto diante de nós uma porta aberta. Quando olhamos para o tempo, percebemos que o momento da aurora está próximo. O tempo do Apocalipse chegou, por isso os 7 Espíritos estão agindo de forma intensa, realizando grandes feitos em nosso meio. O Senhor tem a responsabilidade de edificar a Igreja, mas conta conosco para cooperar com Ele nessa edificação. O foco não é apenas resgatar as pessoas do mundo, mas edificá-las juntamente conosco, a fim de que a Igreja se torne um lugar de habitação e de descanso para Deus. Enquanto a edificação da Igreja ocorre, o relacionamento entre seus membros é muito importante. Diante disso, precisamos estar apercebidos da necessidade de aprender a nos relacionar com as pessoas, visando a edificação. Contudo, para conviver uns com os outros, é preciso que sejamos ajustados. Se não permitirmos ser ajustados, como daremos ao Senhor uma casa? Esses ajustes são necessários para nosso crescimento. Não nos esqueçamos, o Senhor não quer várias casas, mas uma única casa composta de várias pessoas edificadas juntas. O surgimento dessa casa também está intimamente relacionado com o crescimento de vida que se dá quando vivemos no Espírito. Voltemos para Mateus capítulo 16, versículo 18. E as portas do inferno, Hades, não prevalecerão contra ela. O que são as portas do Hades? Vamos utilizar outra passagem bíblica para explicar. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A expressão império das trevas aqui pode ser traduzida também para autoridade das trevas ou poder das trevas. Portanto, existe o reino de Deus desde a eternidade passada até a eternidade futura, porém surgiu outra autoridade, outro poder, que é o poder das trevas, a autoridade das trevas, desde que Satanás desafiou a autoridade de Deus. Satanás também foi responsável por influenciar o homem e levá-lo a cair. O homem então se desconectou do reino de Deus e passou a viver no império das trevas. De acordo com a palavra, edificar a igreja é a maneira de vencer o inimigo e derrotar as portas do Hades. Por isso a edificação da igreja é tão importante, pois proporciona um lugar de descanso definitivo a Deus,
a derrota do império das trevas e a reconexão do homem com Deus. Por essa razão, precisamos dar atenção à virada que ocorre no capítulo 16 de Mateus. Daí em diante, o Senhor chama nossa atenção para a necessidade vital de edificarmos a igreja. Se estivermos divididos e espalhados, nunca venceremos, pois um reino dividido nunca prevalecerá. Portanto, precisamos pôr fim às questões que nos dividem, como opiniões, pensamentos e comportamentos naturais. Que busquemos harmonia e cumplicidade em nossas relações para juntos seguirmos a direção do Senhor por meio da palavra profética. Fazendo assim, certamente derrotaremos as portas do Hades. Pergunta de hoje: quais são os principais efeitos da igreja edificada? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória